Sejam bem-vindos a mais um vídeo com relatos de pessoas reais, onde você pode ouvir histórias contadas por pessoas anônimas na internet. Se você também tem uma história e quer aparecer em um vídeo futuro, envie seu relato através desse e-mail. Professor inferniza a vida de aluno inteligente. Então, tem uma mãe que se mudou recentemente para a nossa escola. Ela é uma mãe solteira que saiu de um relacionamento ruim e está aprendendo a viver sozinha, aprendendo um novo idioma, etc. Sua autoestima claramente não é muito boa, pois ela costuma ter medo de agir, e eu não sabia como ajudá-la. Nossos filhos estão na mesma classe, e o filho dela é muito esperto. Ele frequentou uma escola particular no México e é claramente avançado. A professora desde o início teve uma atitude negativa em relação ao garoto porque achava que ele não queria prestar atenção nas aulas. Meu filho finalmente me disse um dia que a professora é muito mal com o garoto novo. Então tentei falar com a mãe para ver como ela estava. Ela me disse que seu filho fica entediado e perguntou se eu poderia ajudá-la a falar com a professora, para que ela pudesse explicar que o filho dela já conhecia aquele conteúdo e pedir que a professora passasse atividades extras para mantê-lo ocupado. A resposta da professora claramente me chocou. Ela nos disse que não poderia dar a ele nenhum trabalho extra e que se ele já havia aprendido aquele conteúdo em sua escola anterior, não havia nada de errado em estudá-lo novamente. Algumas semanas se passaram e meu filho veio com mais novidades. A professora disse a toda a turma que não era possível que o novo garoto, sendo mexicano, estivesse se saindo melhor em todas as matérias do que eles. Procurei a mãe mais uma vez e recomendei que ela confrontasse a professora. Depois que elas conversaram, finalmente a professora deixou o aluno em paz por um tempo. Algum tempo depois, a professora disse ao meu marido, na frente do meu filho, que o novo garoto era uma má influência e que meu filho não deveria ser amigo dele. Liguei para a mãe e marcamos uma reunião com a diretora para discutir tudo o que estava acontecendo. Ela chamou o garoto para conversar, e meu coração se partiu quando o garoto com lágrimas nos olhos disse à diretora que seu professor não gostava dele e sempre o culpava por tudo o tempo todo. Também descobrimos que a mãe não foi avisada sobre o garoto fazer algum tipo de teste avançado que durou o dia todo, e que a professora tem alegado que ela é a razão de ele estar indo tão bem. Além disso, a professora ainda ganhou um bônus por causa das pontuações do aluno novo. A diretora parecia muito compreensiva e pediu desculpas por toda a situação e pediu uma janela de 2 semanas para fazer algo a respeito. Mas e vocês? O que acham ser a punição mais correta para essa professora? Próximo relato. Professor abusa do seu poder e mente para minha mãe. Quando eu tinha 17 anos, fui para o 6º ano na escola secundária, tive que refazer minhas aulas de inglês antes de poder me matricular na faculdade porque fui reprovado em inglês. Eu tinha cursado engenharia, e agora estava começando a estudar arquitetura, porque queria ser arquiteto. Tínhamos 3 professores. O professor Nice, a professora Cleide e a professora Karen, que era uma mulher horrível. O Sr. Nice foi um ótimo professor, ele sempre me ajudou e incentivou para que eu me saísse melhor nas aulas. Ele até me deu um abraço quando eu estava chorando pelo falecimento do meu pai no aniversário de sua morte. Dona Cleide não tinha nem ideia do que era engenharia, e era apenas nossa professora para o horário extra. E também tinha a Sra. Karen. Ela tinha um ódio puro e desenfreado por mim. Tudo começou no primeiro dia de aula, em que ela pegou meu laptop e disse que não posso usá-lo porque é trabalho do professor ter um laptop, não do aluno, e observe que tenho dispraxia, um problema muscular na mão que pode tornar extremamente doloroso escrever. Quando finalmente consegui meu laptop de volta, ela constantemente me mandava para fora e me mandava para outras aulas. E uma vez até me disse que ninguém se importava comigo e que sou apenas uma perda de tempo. Quando eu fazia perguntas ela me mandava calar a boca, e sempre ficava do lado de um garoto loiro, que também era uma pessoa horrível, mas que não é relevante nesta história em particular, mas ele tornou minha vida um inferno porque via meu autismo como uma fraqueza genética que me tornava um ser humano inferior, e ela permitiu que ele me colocasse para baixo. E se eu falasse alguma coisa ou me defendesse, estaria errado.
Houve também uma vez que ela disse para minha irmã mais nova, que estudou na mesma escola que eu: "Você não é nada como seu irmão, ele é um débil mental." Então, cerca de um mês antes de nossos exames finais, houve uma noite de paz, onde todos os pais conversam com os professores e descobrem como os filhos estão se saindo na escola. Minha mãe estava comigo e fomos primeiro no professor Nice. Ele elogiou meu esforço, mesmo que eu não tivesse me saído tão bem no trabalho, e conversou com minha mãe sobre algumas atividades que ela poderia usar para me ajudar em casa. A dona Cleide apenas disse que eu havia feito o trabalho, e não falou muito mais do que isso. Ela não fez elogios, mas também não reclamou de nada. Karen, por outro lado, foi uma história bem diferente. Minha mãe perguntou: "Então, senhorita Karen, como você acha que o Mike está indo na aula?" E a professora respondeu: "Ele nunca faz seu trabalho, e sempre causa problemas. Ele é simplesmente um peso na sala de aula." Então minha mãe perguntou: "E quanto ao curso dele? Os outros professores dizem que você é a coordenadora do curso, o que tem a dizer?" E Karen disse: "Olha, mãe, deixe-me ser franca. O trabalho do curso é metade da nota. Então ele vai reprovar com toda certeza." E ela continuou dizendo que tudo o que faço é causar problemas na aula e tornar a vida dela um inferno. Quando minha mãe e eu chegamos em casa, fiquei de castigo até os exames finais porque ela estava enojada de como eu era uma criança má. Ela achava que a professora estava falando a verdade. Então chegaram os exames finais e eu os fiz, só me restava esperar pelo resultado. E no fim eu tirei boas notas. Definitivamente não era uma falha minha. Eu mostrei as notas à minha mãe e contei tudo que a professora Karen fez naquele ano, incluindo a vez em que ela disse ao meu colega loiro para me bater na cabeça toda vez que eu falasse alguma coisa. Minha mãe ligou para a escola imediatamente e exigiu falar com a senhora Karen. E começou a xingar a professora, dizendo que ela era mentirosa e estava abusando de sua posição como professora e que ela era um ser humano nojento. No fim, ela nunca foi demitida, pois aparentemente essa foi uma situação isolada. Era a palavra dela contra a minha palavra. E eu não consegui reunir nenhuma evidência porque não estudava mais com ela. Então ela saiu impune. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notificações de novos relatos. Tchau e até a próxima!